Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 19 de junho. Agora na Espanha, meio-dia e 34, no Brasil, 7h34 da manhã. Eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Então, depois da virada da própria VWAP semanal, que colocou a linha d'água lá em 26.540, a gente agora parece que está desenhando uma sequência de fundos ascendentes e topos descendentes desde aquele topozinho do dia 17 de junho, anteontem, onde a gente bateu 26.839. Porque naquela mega volatilidade de ontem, a gente fez a máxima em 26.700. Então, 26.839, 26.700, os topos parece que estão descendentes, os fundos estão ascendentes. Naquela mega volatilidade de ontem, a gente estressou a base da nossa banda de VWAP semanal, estressamos a upper e agora a gente segue perdendo amplitude de movimento. Agora no semanal ficou bonito o gráfico, a gente acabou confirmando aquele martelo no semanal e essa semana a gente abre um corpo real muito tímido, fortemente engolfado, abraçado pelo corpo real da semana passada. Então é muito provável que isso aqui tenha sido uma onda 1, que levou a BTC até 25 mil, uma onda 2, que fez a BTC recuar para a mínima em 19.500, uma onda 3, que fez a BTC bater 31, uma onda 4, que fez a BTC buscar o fundo dela em 24.800 e agora com esse engolfo aqui pode ser que a gente esteja startando uma onda 5. No meu indicador, o Lianov Future, a gente deve protagonizar uma pernada para pelo menos 36 mil dólares. No diário, a BTC está aprisionada no patamar da mediana do canal de Keltner. No intraday, a BTC está um reloginho, basicamente testa a lower, volta para VWAP, testa a upper, volta para VWAP, testou a segunda upper, voltou para VWAP e agora está perdendo amplitude aqui na altura da própria VWAP, que está exatamente em 26.412. Agora a gente está um pouquinho abaixo, a 26.409. Isso aqui também está parecendo uma sequência de topos descendentes, fundos ascendentes. Talvez a gente esteja próximo de uma explosão aqui no intraday. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, Ducom nega a falsificação de passaporte perante as autoridades de Montenegro e que culpa uma agência chinesa. Não deu para entender muito bem qual foi a alegação do Ducom. Ele disse que recebeu o seu passaporte na Costa Rica após preencher documentos de uma agência inicialmente identificada como sendo de Singapura. A agência teria aceito os documentos dele, mas ele não explicou exatamente por que a China estaria envolvida na autenticação dos seus documentos. O Ducom foi o infame fundador da Luna UST, aquela stablecoin 100% algorítmica que colapsou, criando um rombo de quase 60 bilhões de dólares. E Hong Kong e o seu Cyberport já atraiu mais de 150 empresas da Web3 e corporações criptográficas. Hong Kong, com o aval das autoridades chinesas, Hong Kong é uma província autônoma chinesa, mas com o aval de Pequim, está se tornando um grande hub criptográfico com um approach crypto-friendly em relação à indústria criptográfica, num movimento que vai... do ponto de vista geopolítico, é contrário ao movimento norte-americano, em que os reguladores estão basicamente expulsando a indústria criptográfica daquela jurisdição. E o Twitter suspendeu um bot de inteligência artificial vinculado a uma meme coin, a Explain This Bob. O bot respondia de forma automática qualquer questionamento sobre essa meme coin. O Elon Musk reportou que isso era uma grande fraude. As respostas tinham muita semelhança com respostas dadas pelo ChatGPT, a versão GPT-4. Então descobriu-se que era, na verdade, uma ponte entre o GPT-4 e o bot vinculado à conta do Twitter. Nesse momento, a Explain This to Bob está caindo 7,34%, chegou a cair mais de 30% nessa madrugada, mas é mais uma meme coin que explode em termos de volume. Nas últimas 24 horas, 19 milhões de dólares em Bob negociados, mas
que agora com o corte desse bolt de inteligência artificial vinculado a uma conta no Twitter, paulatinamente é possível que se perca o interesse sobre essa meme coin. Mais uma meme coin que explode em razão de um artifício criado pelos devs. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Banco Central da Inglaterra enfrenta a tarefa complicada de decidir essa semana a taxa básica de juros. Os mercados já colocam como precificado um aumento de 0,25, mas fica no radar a possibilidade de um aumento de 0,5%. Vamos ver como o Banco Central Britânico vai decidir. E o Xi Jinping recebe Antony Blinken em Pequim e diz que é muito bom é muito boa a retomada, o progresso e a retomada dos laços sino-americanos. O principal diplomata norte-americano tinha encontrado o seu homólogo logo nas primeiras horas do domingo e acabou se encontrando nas primeiras horas dessa segunda-feira com o Xi Jinping, o Antony Blinken, que está tentando retomar os laços sino-americanos estremecidos depois daquela história dos balões, que a China dizia que eram balões científicos, meteorológicos, os americanos reportaram que os balões eram espiões, ficavam em cima de academias militares, enfim. E a Coreia do Norte promete um segundo lançamento de um satélite espião, já que o primeiro acabou fracassado. Os líderes norte-coreanos e as principais autoridades norte-coreanas envolvidas no lançamento do primeiro satélite, que acabou caindo no oceano, criticaram fortemente os responsáveis pelo fracasso, disseram que foi a falha mais séria em termos de investidas militares e testes militares desse ano. Enfim, vamos ver como o segundo lançamento de um satélite pelo programa espacial norte-coreano vai se desdobrar. A BTC aqui no 6 horas segue acumulando no patamar da própria VWAP mensal. A gente ainda está no 19º dia do mês de junho. Então é muitíssimo provável que isso aqui tenha sido uma grande onda 2 numa sequência de 3 ondas para estressar a upper dessa banda de VWAP semanal. Então a próxima parada da BTC com certeza é 27.300, 27.400, que é onde está a aresta superior dessa cunha aqui no diário, se confundindo com a base da nuvem. Na projeção, a nebulosidade ficou flat, a avermelhada parou de ganhar espessura, o que denota um impasse entre compradores e vendedores. Mas as 3 linhas do canal de Keltner aqui no diário voltaram a emborcar levemente para cima, formando aqui meio que uma subfigura triangular aqui na altura da mediana do canal de Keltner, o que indicia que talvez isso aqui seja uma onda 2 em direção à aresta superior em 27.400. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, Algorand, TRX, Avax, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.